Mas Jesus já via lá na frente, porque uns olhavam e falavam: é Simão. Mas Jesus olhava e falando: eu estou vendo Pedro, eu estou vendo pedra, vocês estão vendo palha, mas vocês jamais enxergarão como eu enxergar. Quem diria? O diácono Alain, hoje aqui em cima do púlpito pregando, sendo que algum tempo atrás, estava na beira de um campo arrumando briga. Uns olhavam e dizendo: ó, não vai muito longe, é um menino briguento, uma hora vai achar alguém maior que ele. E realmente eles estavam certos, eu achei. Porque quando eu confessei o meu único e suficiente Salvador, eu entendi que eu não sou nada e não era nada sem Ele. Então eu estou aqui para te dizer, igreja, quando vocês começarem a entender quem te chamou, vocês não vão ter medo. Vocês não vão temer. Então, Pedro recebeu duas promessas. Primeiro, ele seria a pedra de edificação da igreja. Segundo, ele teria as chaves do céu. Só que muita gente deve pensar: que chave é essa? Jesus entregou realmente alguma chave para Pedro? O que significa essas chaves? Então agora eu vou começar a explicar e entrar na mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo por número 2, versículo do 1 em diante. Todos conhecem. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando ouviu-se um som, como se fosse de um vento veemente e impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas aonde está a chave nisso? Todos eles estavam falando em línguas repartidas, porque muitos eram estrangeiros, mas continuavam sendo judeus. Eram judeus acrescentados, porque naquele momento os povos haviam se misturado. Então cada um tinha um sotaque. Mas quando eles começaram a falar, todos eles entendiam como se fosse de uma única voz. Uns olhavam para os outros e perguntam: mas não são esses de todos judeus? Por que entendemos cada um deles nas nossas línguas? Aí como está lá, porque sempre tem esse. Porque tem pessoas que Deus levanta para avançar o teu ministério. Mas tem alguém, parece que o inimigo levanta, que é só para te apontar. Não consegue te estender uma mão, mas tudo aquilo que você faz ele critica. São os verdadeiros fariseus da modinha. E naquele momento não poderia faltar. Então algum deles vai levantar e vai dizer: não, eu sei muito bem o que é isso. Eles estão cheios de monstro, eles estão bêbados, eles estão embriagados, eles não sabem o que estão fazendo. Mas o Espírito Santo de Deus não te toma consciência. E havia um deles que estava entendendo tudo o que estava acontecendo. E este alguém era Pedro. Então Pedro, ouvindo eles falar isso, se levanta e diz: não, esses homens não estão bêbados, sendo esse a hora sexta do dia. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel disse: que haverá o dia em que derramarei do meu espírito sobre todo aquele que me clamar e confessar. Então aqui, Pedro começou a abrir a primeira chave, e ele começou a pregar, e ele começou a falar, e ele começou a explicar para os judeus o que estava acontecendo. E naquele dia se converteram 3.000 almas. Deixa eu explicar um pouquinho mais para você entender. Pedro era alguém sem estudo. Pedro era alguém que não sabia ler. Pedro, tudo o que ele conseguia fazer era consertar a rede e pescar. Pedro até pensou que entendia de mar. Mas quando ele viu Jesus andando sobre as águas e mandando o mar parar somente uma palavra, ele disse: eu realmente também de mar eu não entendo. Então ele não sabia ler, não sabia escrever, só entendia de pesca. Mas naquele momento Pedro começou a entender o que estava acontecendo. E deixa eu te dizer uma coisa: o teu chamado só vai começar a andar quando você entender quem te chamou. O teu chamado só vai começar a caminhar
quando você entender quem te chamou, quando você falar: é realmente isso que Ele queria, é realmente isso que Ele falava, é realmente isso que Ele tinha me entregado. Agora eu entendo quando Tu me chamou, agora eu sei de onde eu saí, e agora eu sei aonde Você quer me levar. Quando você realmente começar a entender o teu chamado, então Deus começa a fazer o trabalho. Porque não adianta, porque Deus chama, pastor, mas atender o chamado, aí somos com nós. Porque no livro de Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, entrarei e farei morada. Ele bate na porta, mas a decisão de abrir a porta é somente tua, porque a chave do teu chamado está nas tuas mãos. Então esta foi a primeira chave. Pedro começou a entender, mas faltava uma ainda. Atos dos Apóstolos, capítulo por número 10. Havia um centurião da corte italiana, este homem chamado Cornélio. A Bíblia diz, e não eu, vou usar o bordão do pastor, a Bíblia diz, e não eu, que este homem era um homem temente a Deus, e gratificava a Deus com as tuas esmolas. Então certo dia, este homem orando, um anjo desce até ele e diz: Cornélio, Deus recebeu as suas orações e tem se gratificado das tuas esmolas, e Ele me trouxe aqui para te fazer um pedido. Há um certo Simão, curtidor de couro, que na casa dele há um certo também Simão, que atende por sobrenome Pedro. Mande os teus servos e buscar, porque eu falarei contigo através dele. Este homem, sem duvidar uma vez, chama 2 de seus servos e chama um soldado bondoso, porque naquele tempo já era difícil ter soldado bondoso, imagine estrangeiro, mas este soldado era diferente, era um soldado bondoso. Então ele manda: olha, vai à casa de Simão e mande chamar por Pedro. Quando chega lá, diga tudo quanto aconteceste, e diga que foi Deus que mandou eu mandar vocês. Passando um dia de viagem, eles estavam próximo da cidade. Então Pedro sobe no terraço para orar, como era de costume. Então quando eles entram para orar, sobe ao terraço, a Bíblia diz que ele sentiu muita fome. E enquanto preparavam, ele teve um arrebatamento de sentidos. Quando ele olhou para o céu, ele viu o céu se abrir, e no céu desceu um grande lençol atado pelas 4 pontas, como se fosse um grande vaso. E neste vaso havia todo tipo de animais, quadrúpedes, feras e aves do céu. Então a voz disse para ele: Pedro, mata e come. Mas lembrando, ele era Pedro, mas o Simão ainda estava dentro dele. Ele era Pedro, mas o Simão ainda estava dentro dele. Então ele vai responder assim: de forma nenhuma comerei algo tão comum e imundo. Então a voz volta para ele e diz: o que chamas de imundo, se Deus já purificou? E a Bíblia disse que tornou isso acontecer 3 vezes. Então o lençol voltou para o céu. E aqui agora eu trago para a igreja. Muitas das vezes nós nos questionamos: por que Deus não faz? Por que Deus não fez quando eu pedi? Por que Deus não faz assim, que é mais fácil? Por que Deus não vai por aqui, que é tão mais simples? Entenda, enquanto você continuar tentando ensinar a Deus a trabalhar, você não vai sair do lugar.
Enquanto você não entender a voz dele pela primeira vez e falar: é isso que você quer, então eu faço. É aqui que você quer me levar? Então eu vou. Se é louvar, louve. Se é pregar, pregue. Se é pastorear, pastoreie. Mas faça aquilo que Deus tem te mandado. Porque Ele criou tudo. Somente com o seu falar. Se Ele falou com você, Ele vai cumprir. Então Pedro duvidou 3 vezes. E de repente voltou um anjo de novo e disse: olha, há 3 homens que estão à tua procura. Vá com eles e não duvidando, porque foi eu que os enviastes. Então Pedro chega para os homens, lembrando que dentro dele ainda também havia Simão. Deus mandou ele não ir duvidando, mas a primeira coisa quando ele faz, quando ele chega perto dos homens, é perguntar: o que vocês querem aqui? Deus tinha acabado de falar com ele: vai e não duvida. Quando ele chega perto dos homens, ele diz: o que tu queres aqui? Então os homens contam tudo o que tinha acontecido. E falou: o meu Senhor disse que era para mim dizer a você que foi Deus que mandou. Então Pedro pega consigo 6 judeus e vai até a casa de Cornélio. Só que a Bíblia diz que Cornélio já havia convidado muitos de seus parentes para também estar ali, porque os seus parentes também eram tementes a Deus e amigos próximos. Então ele queria que todo mundo ouvisse o que Deus ia falar, não somente com ele, mas com todos que estavam no ambiente. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro estava chegando próximo à casa, Cornélio sai e vem atender Pedro. Então ele se prostra ao pé de Pedro. E Pedro fala para ele: levanta, porque eu também sou homem. Olha só a diferença. Acredito eu que dentre o caminho, Pedro vinha conversando com Deus. Para que isso? O que você quer? Parece que quer me humilhar? Sabe que judeu não pode andar com esse tipo de povo. Sabe que judeu não se compatiza com esse tipo de povo. Sabe que judeu não pode adentrar na mesma casa com esse tipo de povo. E a primeira atitude do homem é se dobrar aos pés de Pedro. Este homem, por muitos olhares, ele pode ter feito errado, porque ele se prostrou ao pé de outro homem. Mas a Bíblia diz que a todos aqueles em que usares como profeta, terei este homem como o grande homem das nações. Então este homem estava entendendo que ali havia alguém maior que ele. Não era qualquer um, era Pedro, o primeiro apóstolo a ser chamado. Era Pedro, o homem que estava mais próximo de Jesus. Era Pedro, o homem que disse que não era amigo de Jesus para se disfarçar e estar entre o soldado romano. Era Pedro. Então não era qualquer um. Ele sabia quem estava lá. Então ele se levanta e diz: Pedro, entra. Pedro entrando, então ele começa a reparar. Porque quem aqui já convidou alguém na sua casa e diz: entra aí, irmã, mas não repara não? Mentira. Se eu falar para você que eu não vou reparar, eu estou mentindo, eu estou pecando. Claro que você vai reparar. Você já entra reparando. Como que é o quintal? O que tem na garagem? Isso é um pecado nosso, isso é um erro nosso, e nós vamos reparar sim. Ah, irmã, não repara não que a casa está bagunçada. Reparo sim. Quem é que não vai reparar? Quem falou que não repara é mentira. Então ele entra reparando, ele entra olhando, e a primeira coisa que ele vai dizer: ó, tu bem sabes que não é de boa índole um judeu está com certo tipo de povo. Sabe o que Pedro estava dizendo? Se fosse pela minha vontade, eu não estaria aqui. Se fosse por mim, eu não teria vindo.
pela minha vontade, eu teria ficado lá orando. E de verdade mesmo, você acha que a minha vontade era pregar? Vocês acham que a vontade da minha esposa era fazer intercessão em oração pelas pessoas? Talvez a vontade do pastor Daniel também não era pastorear. Talvez a vontade do Zé também não era louvar. Mas Pedro então completa a frase: mas eu vim porque ele me chamou. Não, acho que só 2 ou 3 entendeu. Pedro estava dizendo: eu não queria vir, eu também não queria estar aqui pregando. Eu queria estar em casa, talvez assistindo um filme bem quietinho, debaixo do cobertor, deitado de conchinha. Mas quando tem alguém maior que entra no nosso coração, ele vai entender e ele vai falar: quando eu mandar ir, vai. Quando eu mandar pregar, prega. Quando eu mandar louvar, louva. Quando eu erguer para pastorear, pastorei. Porque aquele que te chama é aquele que tudo criou. E um certo dia, eu estava vendo aqueles vídeos aleatórios. Eu estava vendo uma conversa de um cristão com um ateu. E o ateu olhou para o cristão e disse: Deus não existe. Aí o cristão deu risada e falou: a gente concorda em uma coisa, Deus não existe mesmo não. Aí o ateu se espantou, olhou para ele e falou assim: como assim? Você não é cristão? Como é que você está falando que Deus existe? Aí ele falou: não, calma aí que eu vou te explicar. O celular existe porque precisou de alguém para criar, Ivanildo. Essa Bíblia existe porque precisou de alguém para fazer. Este teclado existe porque precisou de mãos humanas para fazer. Mas Deus não existe, Ele é. Porque antes que houvesse dia, eu sou. Foi esse que chamou você. Ou você está achando que foi a tua vontade estar sentado aqui ouvindo esse diácono Alain pregando? Ou você está achando que foi as suas forças que te trouxe aqui? Ou foi só eu que ouvi o testemunho da irmã? A vontade do inimigo era que aquela caminhonete tivesse pego ela, que ela tivesse morrido logo. Sabe por quê? Porque era um a menos para batalhar contra ele. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: perdeu mais uma vez Satanás. E vai continuar perdendo, porque o grandão da Galileia está passando na casa. Então esta foi a primeira atitude de Pedro. Pela minha vontade eu não teria vindo. Por mim eu não estaria aqui. Mas eu estou, porque Ele me chamou. Então ele começa agora a entender a sua visão de algo que era comum em um mundo. Aí ele começou a lembrar: Deus sabia que eu não comeria. Deus sabia que eu não cederia para aquelas comidas, tanto eu estando com muita fome. Deus sabia que eu não faria isso. Mas por que Ele mandou? Aí ele lembrou e disse: mas Deus me mostrou que a ninguém chame de comum ou imundo. Olhe para esse irmão que está ao seu lado. Esse irmão mais cheiroso que tem aí. Se não tiver ninguém aí, olhe para o altar. Deixa eu te explicar uma coisa. Está vendo esse irmão que está ao seu lado? Ele não é comum. Ele não é imundo. Porque dentre uma família, dentre uma nação, dentre um país, Deus olhou e disse: está aqui Daniel, esse será o meu pastor. Está aqui Ivanildo, esse eu vou erguer como presbítero. Está aqui Alain, será o meu pregador. Entenda, quando Deus olha para você, Ele não te olha como uma multidão, mas quando Ele olha para você,
ele vê um povo. E sabe qual é esse povo? O povo que ele vai separar para você ganhar para o reino de Deus. Porque e se eu te dizer que você não vai ser julgado pelo aquilo que você fez, mas sim pelo aquilo que você não fez? Porque quando o do pastor Daniel chega lá no céu, Deus vai perguntar para ele: pastor Daniel, e o Igor? Ele vai ter que saber. Não, o Igão, eu disciplinei ele, rapaz. Está pregando, está indo bem. Sabe por quê? Porque cada um de vocês que estão aqui, Deus confiou a ele. É a Bíblia que diz, e não eu: credes também nos seus profetas, e prosperarão. Então nós temos que entender que quando Deus te olha, Ele tem um propósito. Quando Deus vê você, Ele tem um propósito dentro de você. Talvez você fale: mas eu não prego, mas eu não canto, mas eu nem louvo, eu não consigo nem dar uma saudação. E aqui eu vou contar outra história. Por certa vez, um homem chegou numa igreja que estava à beira da falência. E esse homem era um homem muito usado por Deus. Então esse homem começou a fazer rifa, começou a vender coisas, e começou a ganhar gente. E a igreja começou lotando. De 50 foi para 100, de 100 foi para 200, de 200 foi para 400. E a igreja lotando. E esse homem era usado por Deus, um pregador imenso. Um certo dia ele morreu. Então ele chegou no céu, estava os anjos tudo quietinho. Aí um anjo veio até a porta, recebeu ele e disse: ô pastor, tudo bom? Muito bom receber o pastor aqui. Pegou a coroa dele e tinha uma pedrinha. Ele recebeu a coroa, ficou quieto. Quando ele estava entrando para o céu, ele olhou para trás, vinha uma veinha. Aí ele olhou e lembrou dela. Era a mulher que